Eu sempre achei que conhecia meu marido. 9 anos de casamento, 9 anos dividindo a mesma cama, os mesmos sonhos, a mesma conta bancária. Eduardo Mendes, cirurgião ortopedista renomado, meu companheiro desde os tempos da faculdade. Eu, Laura Mendes, farmacêutica, a mulher que segurava a barra em casa enquanto ele salvava vidas no centro cirúrgico. Ou era isso que eu acreditava. Naquela quinta-feira de março, decidi fazer uma surpresa. Eduardo tinha avisado pela manhã que faria plantão prolongado, mais uma cirurgia de emergência, mais uma noite que eu passaria sozinha assistindo Netflix com uma garrafa de vinho pela metade. Mas dessa vez, pensei diferente. Preparei o estrogonofe que ele adorava, aquele com creme de leite fresco e champignon salteado. Coloquei na marmita térmica nova que comprei semana passada e dirigi até o Hospital Santa Cruz, no bairro Moinhos de Vento. Cheguei por volta das 19 horas. O estacionamento estava cheio, como sempre. Peguei meu crachá de identificação da rede de farmácias onde trabalho. Ele me dava acesso às áreas restritas por eu ser da área de saúde. Passei pela recepção com um sorriso para uma atendente. Subi até o 3º andar onde fica o centro cirúrgico. O cheiro de álcool hospitalar invadiu minhas narinas. Aquele aroma que sempre me lembrava de seriedade, de vida e morte, de profissionalismo. Procurei Eduardo pelos corredores. Enfermeiras passavam apressadas, médicos conversavam em grupos pequenos, monitores cardíacos apitavam em ritmo constante ao fundo. Ninguém sabia onde ele estava. Doutor Eduardo, acho que vi ele na sala de descanso há uns minutos, disse uma técnica de enfermagem que eu não conhecia. Caminhei pelo corredor iluminado com aquelas luzes frias de hospital, a marmita pesando na minha mão. Virei à esquerda, passei pela sala de materiais e vi a porta entreaberta da sala de descanso. Risadas. Risadas baixas, íntimas, do tipo que você não dá perto de colegas de trabalho. Meu coração começou a bater mais rápido. Me aproximei devagar, silenciosa. A porta estava aberta a uns 10 centímetros, o suficiente para eu ver através da fresta. E foi quando meu mundo desmoronou. Eduardo estava ali, mas não sozinho. Uma mulher de cabelos loiros presos em coque, uniforme de enfermeira azul marinho, estava em seus braços. Abraço apertado, íntimo, mãos dele na cintura dela, rostos colados. Roupas levemente desalinhadas, jaleco dele jogado na cadeira, sapatos dela no chão. Ela ria, ele sorria daquele jeito que eu achava que era só meu, só nosso. Um flash mental me atingiu como um soco no estômago. 9 anos atrás, Eduardo de joelho no jardim da casa dos meus pais, pedindo minha mão. Laura, você é a única, a para sempre. Vou ser transparente, leal, companheiro, prometo. Promessas quebradas, confiança estilhaçada, cumplicidade destruída. Senti o gosto de lágrimas que forcei para não cair. Minha garganta ardeu. Um perfume feminino, doce, floral, misturado ao álcool hospitalar, invadiu meu olfato. Não era meu perfume. Nunca foi. Me afastei devagar, passos automáticos, corpo em piloto automático. Larguei a marmita no corredor, bem no meio do caminho, e saí. Desci as escadas porque não conseguia esperar o elevador, não conseguia respirar direito, não conseguia processar o que tinha acabado de ver. Entrei no carro, tranquei as portas e finalmente deixei as lágrimas caírem. Soluços abafados, mãos tremendo no volante, coração despedaçado em 1000 pedaços no chão daquela sala de descanso. Eduardo Mendes, meu marido médico, o homem que jurou me amar na saúde e na doença, estava me traindo com a enfermeira. E pior, fazia isso dentro do hospital, no lugar onde ele deveria estar salvando vidas, honrando juramentos, sendo exemplo de ética profissional. Dirigi para casa no automático, sem lembrar dos semáforos, das ruas, de nada. Só pensava, quantos outros plantões foram mentira? Sentei no sofá da sala às 22 horas daquela quinta-feira maldita, ainda de uniforme da farmácia, olhando para o vazio. A casa estava silenciosa demais, grande demais, fria demais. Eduardo não chegaria tão cedo, claro. Estava em plantão prolongado. Ou melhor, prolongando outras coisas. Minha mente voltou no tempo, procurando respostas, procurando sinais que eu deveria ter visto.
Conheci Eduardo Mendes na biblioteca da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, há 14 anos. Eu cursava farmácia. Ele estava no 4º ano de medicina. Esbarramos literalmente na sessão de farmacologia, pilha de livros caiu, risadas nervosas, troca de números. Começamos a namorar 3 meses depois. Ele era dedicado, ambicioso, cheio de sonhos. Vou ser o melhor ortopedista do Sul, dizia com os olhos brilhando. E eu acreditava, apoiava, incentivava. Quando ele entrou na residência médica, eu segurei as pontas financeiras, trabalhei em 2 farmácias para complementar renda, aceitei os finais de semana sozinha porque ele tinha plantão. Casamos logo depois que ele terminou a residência. Cerimônia simples, lua de mel em Gramado, promessas eternas. Agora vamos construir nossa vida juntos, Laura. Você e eu, sempre. Sempre. Que piada cruel. Os primeiros anos foram bons. Eduardo montou consultório, começou a operar em 2 hospitais, a carreira decolou, eu me estabeleci como farmacêutica em rede grande, ganhava bem, mas nada comparado aos honorários dele. E aí começaram os sacrifícios. Jantares cancelados, sempre jantares cancelados. Amor, surgiu uma emergência no hospital, paciente com fratura exposta. Aniversários passados sozinha. Desculpa, princesa, plantão obrigatório. Natais de plantão. Réveillon de plantão. Férias adiadas, sempre adiadas, porque apareceu cirurgia particular importante, não posso recusar. Eu entendia, ou fingia entender. Afinal, ele salvava vidas, certo? Como eu poderia reclamar de jantar frio quando ele estava reconstruindo ossos, devolvendo movimento para pessoas? Que esposa egoísta eu seria! Mas agora, sentada naquele sofá, com a imagem dos 2 abraçados queimando minha retina, comecei a revisar tudo. Cada detalhe. Cada mentira disfarçada de dedicação profissional. Peguei meu celular e abri o calendário compartilhado que mantínhamos. Eduardo sempre marcava os plantões ali para eu não esperá-lo. Comecei a rolar para trás. 2 anos, 2 anos inteiros. Plantões noturnos, sempre plantões noturnos. 3, 4 vezes por semana. Padrão estranho, consistente demais. E então percebi algo. Nos últimos 2 anos, os plantões aumentaram exatamente quando ele começou a operar no Hospital Santa Cruz. O mesmo hospital onde vi ele com ela hoje. Levantei, fui até nosso quarto, abri o closet dele. Jalecos brancos pendurados, impecavelmente limpos. Peguei um, cheirei. Perfume. Não meu perfume. Perfume floral, doce, jovem. Cheiro de traição. Voltei mentalmente às últimas semanas. Eduardo sorrindo para o celular e virando a tela quando eu entrava na sala. É só o grupo dos médicos, piadas internas. Mensagens apagadas do WhatsApp. Libero memória do celular toda semana, você sabe. Banhos demorados quando chegava de plantão. Cheiro de hospital gruda na pele. Preciso esfregar bem. Distanciamento físico. Estou exausto, amor. Cirurgias cansam. Exausto de quê? De transar com a enfermeira? Me lembrei das vezes que sugeri ter filhos. Laura, minha carreira está em momento crucial. Vamos esperar mais um pouco. Mais um pouco virou 9 anos. 9 anos de promessas, 9 anos de espera, 9 anos de quando eu estabilizar a clínica, quando terminar aquele curso, quando reduzir os plantões. Plantões. Sempre plantões. Plantões noturnos, plantões de fim de semana, plantões de feriado. Quantos foram reais? Quantos foram desculpa para estar com ela? Senti raiva subindo pelo peito, queimando minha garganta. Mas não era raiva explosiva, gritante, descontrolada. Era raiva fria, calculada, cirúrgica. Ironicamente, cirúrgica como ele. Peguei meu notebook, abri uma planilha nova. Comecei a anotar tudo. Datas de plantões suspeitos, mudanças de comportamento, sinais ignorados. Cada peça do quebra-cabeça que eu tinha sido burra demais, confiante demais, apaixonada demais para montar. Às 3 da manhã, Eduardo chegou. Entrou quieto, pensando que eu estaria dormindo. Fui até a sala, o vi tirando o sapato. Plantão pesado? Perguntei, voz neutra. Ele se assustou. Laura, achei que estivesse dormindo. Sim, foi puxado, fratura múltipla em acidente de moto. Olhei nos olhos dele. Mentiroso.
Mentiroso treinado, convincente, profissional. Vai tomar banho e vem dormir. Deve estar cansado, falei. Ele sorriu, aliviado. Estou mesmo. Te amo. Também te amo, menti de volta. Esperei ele entrar no banheiro. Esperei o chuveiro ligar e decidi, não vou confrontar agora. Não vou gritar, chorar, fazer escândalo. Vou investigar, vou reunir cada prova, cada mentira, cada traição. E quando tiver tudo na mão, vou destruir esse castelo de cartas que ele construiu com mentiras médicas e plantões inventados. Na sexta-feira pela manhã, Eduardo saiu cedo para o consultório como sempre. Beijou minha testa mecanicamente, murmurou "bom dia", ainda meio dormindo, e foi embora. Eu liguei para a farmácia, informando que tiraria o dia. Doente, disse. Não menti muito. Meu coração estava doente. Minha confiança estava doente. Meu casamento estava morrendo. Liguei para Renata, colega farmacêutica e uma das poucas amigas verdadeiras que tenho. Contei tudo, a voz falhando em alguns momentos, lágrimas teimando em cair. Laura, você precisa de provas concretas antes de fazer qualquer coisa, ela disse. Prática como sempre. Conheço alguém. Detetive particular, discreto, profissional. Trabalhou num caso da minha prima. Conseguiu tudo documentado. 2 horas depois, eu estava sentada num café no centro de Porto Alegre, em frente a Marcelo Silva, investigador particular com 20 anos de experiência em casos conjugais. Cabelos grisalhos, olhar cansado de quem já viu gente demais mentindo. Senhora Mendes, seu caso é mais comum do que imagina, ele disse, tomando café expresso. Médicos, advogados, executivos, todos acham que são espertos demais para serem pegos. Mas deixam rastros, sempre deixam. Passei as informações. Nome completo de Eduardo, placas dos carros, hospitais onde trabalha, horários de plantão. Marcelo anotou tudo num caderno surrado. Vou precisar de 1 semana, talvez 2. Vou seguir ele nos próximos plantões noturnos, documentar trajetos, fotografar, anotar horários. Se ele está fazendo o que você suspeita, vou descobrir. Paguei o sinal em dinheiro, metade do valor total. Dinheiro da minha conta pessoal, aquela que Eduardo nunca mexia porque finanças são sua área, amor, eu cuido de salvar vidas. Os dias seguintes foram tortura psicológica. Eduardo continuava normal, rotina inalterada. Beijos mecânicos, conversas superficiais sobre o dia, jantares onde eu forçava comida goela abaixo enquanto ele contava casos do hospital. Será que ela estava lá? Será que ele pensava nela enquanto comia o macarrão que eu preparei? Terça-feira à noite, Eduardo avisou. Plantão prolongado no Santa Cruz. Provavelmente só volto amanhã de manhã, tenho 3 cirurgias agendadas de madrugada. Tudo bem, amor? Boa sorte, respondi. Doce demais. Controlada demais. Às 22h30, meu celular tocou. Marcelo. Senhora Mendes, preciso que venha até meu escritório amanhã de manhã cedo. Tenho informações. Não dormi naquela noite. Fiquei olhando o teto, ouvindo o silêncio pesado da casa vazia, sentindo o espaço frio na cama ao meu lado. Espaço que Eduardo não ocuparia porque estava ocupando outra cama, em outro lugar, com outra mulher. Na quarta-feira, às 7h, estava no escritório de Marcelo. Ele colocou um envelope pardo na mesa, grosso, pesado de verdade. Seu marido não foi para o hospital ontem à noite, começou ele, voz profissional, sem emoção. Ele dirigiu até um prédio residencial no bairro Petrópolis. Edifício São Paulo, Rua Augusto Pestana. Apartamento 504. Meu estômago revirou. Marcelo espalhou fotos na mesa. Eduardo entrando no prédio às 23h. A enfermeira, a Amanda maldita, chegando 15 minutos depois. Ela com bolsa grande, ele com mala pequena. Luz do apartamento acendendo. Cortinas fechando. Fiquei até às 6h. Eles saíram juntos. Ela de uniforme do hospital, ele de jaleco. Provavelmente iam direto para o plantão de verdade. Engoli seco, mãos tremendo segurando as fotos. Cheiro de café queimado do escritório invadiu minhas narinas, misturado com o cheiro de papel velho e poeira. Lá fora, chuva começou a cair, batendo pesada na janela. Tem mais, Marcelo continuou, entregando documentos impressos. Fiz busca nos registros. O apartamento está alugado há 2 anos, 2 anos exatos.
Contrato em nome de uma empresa. Mendes Consultoria Médica Ltda. Chequei, é empresa fantasma registrada no nome do seu marido. 2 anos. 2 anos de mentiras estruturadas, calculadas, premeditadas. 2 anos de plantões prolongados, que eram noites de amor com outra. 2 anos enquanto eu esperava em casa, acreditando, confiando, sendo idiota. O gosto amargo da traição encheu minha boca. Amargo como fel, como veneno, como a verdade que dói mais que qualquer mentira. Quanto custa o aluguel? Perguntei, voz rouca. Marcelo checou os papéis. R$ 4.500 mensais, mais condomínio de 700. Total de 5.200 por mês. Fiz as contas mentalmente. 5.200 vezes 24 meses. R$ 124.800. Mais de R$ 100.000 gastos num apartamento secreto, num ninho de amor clandestino, enquanto eu cortava gastos em casa, planejava viagens que nunca aconteciam, economizava para um futuro que era ilusão. De onde vem esse dinheiro? Perguntei, mais para mim mesma. Marcelo se inclinou para a frente. Essa é a pergunta certa, senhora. Mendes, porque pelo que apurei, os ganhos oficiais do Dr. Eduardo não justificam esse gasto extra. Ele declara consultório, honorários hospitalares, mas esse apartamento está sendo pago com dinheiro que não aparece. Peguei os recibos bancários que Marcelo tinha conseguido. Transferências mensais de conta da tal Mendes Consultoria para a imobiliária. Dinheiro entrando nessa conta de fontes não identificadas. E então caiu a ficha. Dinheiro não declarado. Pagamentos por fora. Cirurgias particulares sem nota fiscal. Sonegação. Meu marido médico, além de traidor, era sonegador. Saí do escritório de Marcelo com um envelope debaixo do braço. Chuva molhando meu rosto, misturada com lágrimas que finalmente deixei cair livremente. Entrei no carro, fechei a porta e pela primeira vez em dias, sorri. Sorri porque agora tinha arsenal. Tinha provas. Tinha poder. Eduardo Mendes ia descobrir que traiu a mulher errada. Capítulo 4. O esquema paralelo. Passei a quinta-feira trancada no meu escritório em casa, porta fechada, café forte numa caneca que esquentei 3 vezes no micro-ondas sem beber. Espalhei todos os documentos que Marcelo me deu na mesa. Fotos, recibos bancários, contratos, transferências. Montei um quebra-cabeças de mentiras e crimes. Como farmacêutica, trabalho com medicamentos, prescrições, receituários. Conheço as regras, as leis, os protocolos e sei reconhecer quando algo está errado. Muito errado. Abri meu notebook e acessei a conta bancária conjunta que sempre administrei. Eduardo nunca se interessou por finanças domésticas. Dizia que era entediante e que confiava em mim completamente. Irônico, considerando que ele tinha conta secreta. Analisei os extratos dos últimos 2 anos com um olhar técnico, procurando padrões. Depósitos mensais do consultório, honorários dos hospitais, tudo certinho, declarado. Mas as despesas não batiam. Gastávamos menos do que ele ganhava oficialmente. Então onde estava o resto do dinheiro? Liguei de novo para Marcelo. Preciso que você investigue mais. Quero saber exatamente de onde vem o dinheiro que paga aquele apartamento. Vai custar mais, ele avisou. Não importa, faça. Enquanto Marcelo trabalhava, comecei minha própria investigação. Entrei no Instagram de Eduardo, perfil profissional que ele mantém para divulgar o trabalho. Fotos de cirurgias, desfocadas, claro, depoimentos de pacientes agradecidos, posts sobre saúde óssea, imagem impecável de médico dedicado. Comecei a stalkar os comentários, clicar nos perfis dos pacientes que agradeciam publicamente. Alguns tinham posts detalhados sobre as cirurgias. Gratidão eterna ao Dr. Eduardo Mendes, que operou meu joelho. Procedimento particular, atendimento VIP. Dr. Eduardo salvou minha coluna. Cirurgia particular com sucesso total. Cirurgias particulares. Anotei os nomes, datas aproximadas, tipo de procedimento. Liguei para Renata de novo. Preciso de um favor. Conhece alguém que trabalhe no setor administrativo do Santa Cruz? Conheço a Juliana. Trabalha no faturamento. Por quê? Preciso de informações sobre procedimentos particulares. 2 horas depois, estava tomando chá com Juliana num café perto do hospital.
Expliquei minha situação, mostrei algumas provas, apelei para a sororidade feminina. Olha, Laura, não posso te dar dados oficiais, violaria sigilo, ela disse nervosa. Mas posso te dizer que já houve reclamações internas sobre o Dr. Eduardo. Pacientes que pagaram valores diferentes pelos mesmos procedimentos, receitas sem registro no sistema, materiais cirúrgicos que sumiram do estoque. Meu coração acelerou. Materiais que sumiram? Próteses importadas, parafusos de titânio, placas ortopédicas, itens caros. A administração investigou, mas nada foi comprovado. Eduardo tem advogado bom, hospital não quis escândalo. Próteses desviadas, cirurgias cobradas por fora. Materiais do hospital usados em procedimentos particulares não declarados. O esquema começou a fazer sentido. Eduardo operava pacientes particulares, cobrava entre 15 e 30 mil reais em dinheiro ou transferências para a conta da empresa fantasma. Usava materiais do hospital para reduzir custos, não emitia nota fiscal, não declarava imposto de renda. Sonegação fiscal. Desvio de patrimônio. Uso indevido de recursos hospitalares. Voltei para casa com a mente fervendo. Entrei na sala, vi fotos nossas na estante. Casamento, viagens, sorrisos falsos de um relacionamento que já estava morrendo há 2 anos sem eu saber. Lembrei das vezes que sugeri reformar a casa. Agora não, Laura. Vamos economizar. Economizar para quê? Para pagar apartamento diamante? Para sustentar vida dupla? Lembrei do Natal passado, quando pedi para viajarmos em janeiro. Não posso. Tenho cirurgias particulares agendadas. São clientes importantes. Clientes que pagavam por fora, alimentando conta secreta, financiando traição. Peguei meu celular e fotografei todas as nossas fotos de casamento. Fotos de um tempo que parecia feliz, mas que provavelmente já tinha rachadura que eu não via. Salvei tudo em backup, porque sabia que precisaria dessas imagens como contraste cruel para o que vinha pela frente. Sexta-feira de manhã, Marcelo ligou. Consegui mais informações. 2 pacientes confirmaram que pagaram ao Dr. Eduardo valores entre 20 e 30 mil reais por cirurgias de coluna. Pagamentos em dinheiro. Recibo simples em nome da empresa dele, sem nota fiscal. Pode conseguir depoimento por escrito? Posso. Eles estão insatisfeitos porque tiveram complicações pós-cirúrgicas e Eduardo sumiu, não dá mais suporte. Mais uma peça. Eduardo não só sonegava, mas abandonava pacientes quando dava problema. Comecei a calcular. Se ele fez uma cirurgia particular por mês nos últimos 2 anos, cobrando média de 20 mil sem declarar, eram 24 cirurgias vezes 20 mil. 480 mil reais. Quase $500.000 não declarado. E eu, trouxa, administrando a casa com dinheiro contado, cortando supérfluos, enquanto ele desviava fortuna para sustentar vida paralela. Sentada na cozinha, tomando café frio, percebi que tinha nas mãos poder total. Poder para destruir Eduardo profissionalmente, financeiramente, socialmente. Ele construiu um império de mentiras sobre areia, e eu tinha a tempestade perfeita para derrubar tudo. Mas precisava de estratégia. Não podia ser emocional, explosiva, descontrolada. Tinha que ser cirúrgica. Irônico novamente. Peguei meu celular e procurei advogados especializados em divórcio litigioso e direito médico. Encontrei doutora Patrícia Soares, escritório renomado, especialista em casos complexos com profissionais da saúde. Marquei consulta para segunda-feira. O fim de semana foi surreal. Eduardo em casa, assistindo futebol, comendo o churrasco que eu preparei, reclamando do trabalho. Estou exausto, essa semana foi puxada. Puxada de tanto transar com a enfermeira no apartamento secreto pago com dinheiro desviado. Sorri, servi cerveja, fingi normalidade. Mas por dentro estava montando o maior checkmate da vida dele. Segunda-feira chegou. E com ela, o início do fim do Dr. Eduardo Mendes. O escritório da doutora Patrícia Soares ficava num prédio comercial elegante na Avenida Carlos Gomes, coração empresarial de Porto Alegre. Sala ampla, estante cheia de códigos jurídicos, mesa de mogno impecável. Ela me recebeu com um aperto de mão firme, olhar experiente de quem já viu muita gente destruída por traições. Sentei na poltrona em frente à mesa dela e despejei tudo.
Mostrei as fotos de Eduardo e Amanda entrando no apartamento, os recibos bancários da empresa fantasma, os depoimentos dos pacientes sobre pagamentos em dinheiro, os indícios de materiais desviados do hospital. 2 horas de exposição detalhada, organizada, documentada. Patrícia ouvia atenta, anotando pontos-chave num bloco amarelo. Quando terminei, ela se recostou na cadeira, entrelaçou os dedos e soltou um suspiro longo. Laura, você tem um caso excepcional aqui. Não é apenas divórcio por traição. É divórcio por traição somado a desvio patrimonial, sonegação fiscal e conduta antiética profissional. Podemos destruir seu marido em todas as frentes. Destruir. A palavra ecoou na sala, pesada, definitiva, deliciosa. O que você recomenda? Perguntei, voz firme. Patrícia abriu um arquivo no computador e começou a digitar enquanto falava. Primeiro, denúncia ao CRM, Conselho Regional de Medicina. Relacionamento íntimo entre médico e enfermeira subordinada é falta ética gravíssima. Adicione uso de instalações hospitalares para encontros extraconjugais e temos base sólida para processo disciplinar. Anotei mentalmente. CRM. Primeira arma. Segundo, denúncia à Receita Federal. Com os documentos que você tem, posso encaminhar representação fiscal mostrando discrepância entre ganhos declarados e movimentações bancárias. A Receita adora pegar médicos. São alvos fáceis porque sempre acham que estão acima da lei. Receita Federal. Segunda arma. Terceiro, ação de divórcio litigioso pedindo 70% dos bens por desvio de patrimônio conjugal. Ele usou dinheiro que deveria ser da família para sustentar relacionamento extraconjugal e apartamento secreto. Juiz vai adorar isso. 70%. Terceira arma. E o hospital? Perguntei. Denúncia interna por uso inadequado de recursos, desvio de materiais e principalmente por conduta que mancha a imagem da instituição. Hospitais odeiam escândalos, especialmente envolvendo médicos sêniores. Quarta arma. Quanto tempo temos? Perguntei ansiosa. Você quer fazer barulho ou quer eficiência? Quero justiça. Patrícia sorriu, sorriso frio de advogada experiente. Então, vamos começar pelo silêncio. Você não pode confrontar Eduardo ainda. Precisa agir estrategicamente. Primeiro, vamos proteger seu patrimônio. Passamos as próximas 2 horas planejando cada movimento. Patrícia orientou que eu transferisse metade do dinheiro das contas conjuntas para a conta separada no meu nome, alegando organização financeira pessoal. Nada ilegal, afinal, era dinheiro meu também. Documente tudo, ela insistiu. Cada transferência dele, cada despesa estranha, cada horário de plantão que não bate com registro hospitalar. Monte linha do tempo detalhada. Saí do escritório dela com lista de tarefas e prazo de 2 semanas para reunir todas as provas adicionais. Terça-feira, comecei a executar. Transferi R$ 150 mil da poupança conjunta para a conta nova que abri num banco diferente. Dinheiro que eu tinha direito, dinheiro que ajudei a juntar nos últimos 9 anos enquanto Eduardo desviava a fortuna. Quarta-feira, Marcelo conseguiu contato de 2 pacientes dispostos a formalizar depoimentos escritos e assinados sobre pagamentos irregulares. Um deles, empresário de Caxias do Sul, pagou R$ 25 mil por cirurgia de hérnia de disco. Dinheiro em espécie, recibo simples, promessa de discrição fiscal. Quinta-feira, Juliana do hospital me passou via WhatsApp cópia de relatório interno sobre sumiço de próteses. 6 próteses de joelho, valor unitário de R$ 8 mil, desaparecidas do estoque do centro cirúrgico onde Eduardo operava. Investigação inconclusa, mas dele na escala nos dias dos sumiços. Sexta-feira, passei o dia organizando tudo em pastas digitais. Pasta 1, provas de traição. Pasta 2, provas de sonegação. Pasta 3, provas de desvio hospitalar. Pasta 4. Patrimônio conjugal. Tudo nomeado, datado, com backup em 3 lugares diferentes. O cheiro de papel de processo encheu meu escritório. Som da impressora trabalhando sem parar, imprimindo documentos, contratos, extratos. E pela primeira vez em semanas, senti gosto de algo que não era amargura. Era poder.
Era controle, era vingança sendo servida gelada, calculada, perfeita. Eduardo continuava alheio. Chegava em casa, reclamava do cansaço, comia o jantar que eu preparava, assistia séries comigo no sofá. Vida normal de casal normal. Mentira normal de mentiroso profissional. Laura, você está bem? Ele perguntou numa dessas noites, olhando para mim com falsa preocupação. Está meio distante. Só cansada do trabalho. Menti com naturalidade assustadora. Mudanças na farmácia, você sabe como é. Ele beijou minha testa. Se cuida, tá? Você é importante para mim. Importante. Que piada. Importante era a enfermeira Amanda. Importante era o apartamento secreto. Importante era o dinheiro desviado. Mas sorri de volta, toquei o rosto dele, fiz papel de esposa amorosa, porque sabia que cada dia de farsa me dava mais tempo para fortificar meu arsenal. Segunda-feira seguinte, voltei ao escritório de Patrícia com 3 pastas organizadas, impressas, catalogadas. Ela folheou tudo, olhos brilhando com satisfação profissional. Perfeito. Temos munição de sobra. Vou preparar denúncia ao CRM, representação fiscal para a Receita e ação de divórcio. Em paralelo, contato o hospital. Quer entrar com tudo de uma vez ou escalonar? De uma vez. Quero que ele acorde num dia e veja o mundo dele desmoronando. Patrícia fechou as pastas e olhou diretamente nos meus olhos. Laura, tem certeza? Depois que começar, não tem volta. Será guerra aberta. Pensei nos 9 anos de casamento. Nos jantares sozinha, nos aniversários cancelados, nas promessas quebradas, no apartamento secreto, na enfermeira, nos 800 mil reais desviados, nas mentiras, tantas mentiras. Absoluta certeza, respondi sem hesitar. Então vamos à guerra. Mas antes disso, sugiro confrontação pública estratégica. Jantar em restaurante, testemunhas presentes, você controla a narrativa. É psicologicamente devastador e cria pressão social imediata. Gostei da ideia. Muito. Saí do escritório e fui direto à joalheria onde Eduardo comprou minha aliança de casamento 9 anos atrás. Tirei a aliança do dedo, vendi de volta. Recebi 5 mil reais. Dinheiro que usei para pagar honorários adiantados da advogada. Aliança vendida, casamento morto, vingança começando. Marquei o jantar para a sexta-feira seguinte. Restaurante italiano sofisticado no bairro Moinhos de Vento, o Nona Rosa, onde Eduardo adorava ir para comemorar cirurgias bem-sucedidas. Reservei mesa para 2 às 20 horas. Posição estratégica no centro do salão, bem visível. Na quinta-feira à noite, enquanto Eduardo assistia televisão, mandei mensagens sutis para 3 colegas médicos dele que costumavam frequentar o mesmo restaurante. Ouvi dizer que o Nona Rosa está com um menu novo, incrível amanhã à noite. Vale a pena conferir. Iscas lançadas. Sexta-feira de manhã, acordei cedo e fui ao salão. Cabelo impecável, maquiagem leve mas elegante, unhas feitas. Passei a tarde escolhendo roupa. Vestido preto midi, escarpão nude, colar de pérolas que ganhei no aniversário de bodas. Aparência de esposa perfeita para a ocasião perfeita. Eduardo chegou do consultório às 19 horas, surpreso com a produção. Uau, você está linda! Ocasião especial? Reservei jantar no Nona Rosa. Faz tempo que não saímos só nós 2. Falei, sorriso ensaiado. Ele pareceu genuinamente feliz. Ótima ideia. Vou me arrumar rapidinho. 20 minutos depois, estávamos no carro a caminho do restaurante. Eduardo dirigia animado, falando sobre cirurgia complexa que faria na próxima semana. Eu ouvia em silêncio, sentindo o peso do envelope que levava na bolsa. Envelope com 3 fotos selecionadas. Eduardo e Amanda entrando no apartamento, abraçados na porta, saindo juntos de manhã. Chegamos ao restaurante às 20 horas em ponto. O salão estava elegante, iluminação baixa, música italiana suave ao fundo, cheiro de massas e molhos sofisticados. O maître nos levou até a mesa que reservei, exatamente no centro do salão. 10 minutos depois, conforme planejado, 2 casais de médicos conhecidos de Eduardo entraram. Ele acenou, eles acenaram de volta, sentaram em mesa próxima. Testemunhas posicionadas. Pedimos entrada, vinho, conversamos amenidades. Eduardo estava relaxado, feliz até.
Falou sobre viagem que queria fazer nas férias, sugeriu Cancún. Podemos aproveitar e renovar votos, Laura. 9 anos juntos merecem comemoração. Renovar votos, com a amante esperando no apartamento secreto pago com dinheiro desviado. Respirei fundo. Hora do show. Eduardo, posso te fazer uma pergunta? Comecei, voz tranquila mas audível o suficiente para a mesa ao lado escutar. Claro, amor. Como está a Amanda? Ela ainda trabalha no centro cirúrgico do Santa Cruz? Vi a cor sumir do rosto dele, literalmente, de rosado para branco pálido em 2 segundos. Os olhos dele arregalaram, mão tremeu segurando a taça de vinho. Ah, Amanda? Ele gaguejou. Por que pergunta sobre ela? Curiosidade. Você passa tanto tempo lá, imagino que conheça bem a equipe. Especialmente enfermeiras que trabalham diretamente contigo. Ele tentou sorrir, mas saiu como careta nervosa. Conheço, é profissional competente. Por que o interesse súbito? Abri minha bolsa calmamente, tirei o envelope, coloquei sobre a mesa entre nós dois. Porque descobri que vocês são muito próximos. Muito próximos mesmo. Laura, do que você está falando? Voz dele saiu rouca, quase sussurrada. Abri o envelope devagar, dramaticamente. Tirei a primeira foto e coloquei virada para cima. Eduardo e Amanda entrando no prédio, horário e data visíveis no canto da imagem. Ele ficou paralisado, olhando para a foto como se fosse cobra prestes a atacar. Edifício São Paulo, Rua Augusto Pestana, apartamento 504. Recitei como se estivesse lendo cardápio. 2 anos, Eduardo. 2 anos de plantões noturnos que não eram plantões. 2 anos de mentiras. Coloquei a segunda foto. Os dois saindo do apartamento de manhã cedo, uniformizados. Plantões noturnos, sempre plantões noturnos. Mas não eram no hospital, eram no seu ninho de amor secreto. A mesa ao lado ficou em silêncio. Percebi os médicos conhecidos olhando discretamente para nossa direção. Eduardo tentou pegar minha mão por cima da mesa. Laura, espera. Deixa eu explicar. Puxei minha mão para trás. Explicar o quê? Os 124 mil reais que você gastou em aluguel desse apartamento? Os 800 mil que desviou de cirurgias particulares não declaradas? As próteses que sumiram do hospital? Voz dele saiu em sussurro desesperado. Pelo amor de Deus, não faz isso aqui. Por quê? Porque tem gente olhando? Porque vai manchar sua reputação impecável de médico dedicado? Coloquei a terceira foto, os dois abraçados na porta do apartamento. Eu confiava em você. 9 anos, Eduardo. 9 anos eu segurei barra em casa, aceitei jantares cancelados, aniversários sozinha, promessas adiadas. E você estava construindo vida paralela com enfermeira subordinada usando dinheiro desviado. As pessoas ao redor pararam de fingir que não estavam ouvindo. Silêncio pesado tomou conta do restaurante. Eduardo se inclinou para a frente, voz tremendo. Laura, por favor, vamos para casa e conversamos. Eu te amo, foi erro, momento de fraqueza. 2 anos não é momento de fraqueza, é escolha. Escolha deliberada, calculada, mantida com mentiras diárias. Peguei minha bolsa, levantei da cadeira. Antes de sair, olhei nos olhos dele uma última vez. Ah, esqueci de avisar. Já entrei com o divórcio e com denúncia no CRM, e a Receita Federal vai adorar seus recibos paralelos. Também entrei em contato com a administração do Santa Cruz. Eles estão muito interessados nas próteses que sumiram. Vi o desespero tomar conta do rosto dele. Você vai me destruir? Sorri. Sorriso frio, calculado, de quem já está morta por dentro, mas viva por vingança. Não, Eduardo, você se destruiu. Eu só estou acendendo a luz para todo mundo ver. Virei as costas e saí do restaurante de cabeça erguida, deixando Eduardo paralisado na mesa. Fotos espalhadas, testemunhas olhando, mundo dele desmoronando. Entrei no carro, fechei a porta e pela primeira vez em semanas, chorei. Mas não eram lágrimas de tristeza, eram lágrimas de alívio. Se você já foi traída por profissional que usou o ambiente de trabalho para traição, comente aqui embaixo. E se inscreva no canal para ver como essa história termina, porque ainda tem muita vingança pela frente. O final de semana depois do jantar foi tsunami de consequências.
Eduardo tentou me ligar 53 vezes entre sexta à noite e domingo. 53 chamadas que eu ignorei completamente. Ele mandou mensagens desesperadas. Laura, por favor, vamos conversar. Eu errei, mas te amo. Não faz isso comigo, podemos consertar. Pensa no que estamos construindo juntos. Construindo? Ele construiu império de mentiras. Eu estava apenas demolindo. Segunda-feira de manhã, doutora Patrícia ligou às 8 horas. Laura, as denúncias foram protocoladas. CRM recebeu processo ético contra Eduardo por relacionamento impróprio com subordinada, uso de instalações hospitalares para fins pessoais e indícios de desvio de materiais. Número do processo é 2025-0847. Prazo para resposta dele: 15 dias. Primeira bomba detonada. Receita Federal recebeu representação fiscal mostrando discrepância entre ganhos declarados e movimentações bancárias da empresa fantasma dele. Eles vão abrir investigação completa. Isso pode levar meses, mas quando a Receita entra, não sai mais. Segunda bomba. Hospital Santa Cruz abriu sindicância interna. Conversei com o diretor médico, Dr. Henrique Costa. Ele ficou chocado com as evidências. Disse que outros casos de conduta inadequada de Eduardo começaram a aparecer depois que vazamos informação. Terceira bomba. E Amanda, demitida sumariamente na sexta passada. Justa causa por quebra de código de conduta. Relacionamento com médico sênior caracteriza assédio de poder, mesmo que ela alegue consensualidade. Quarta bomba. Sorri sozinha no escritório de casa, café fumegante na mão. O mundo de Eduardo estava desmoronando tijolo por tijolo, e eu tinha a posição privilegiada para assistir. Terça-feira, minha mãe ligou. Laura, seu pai viu Eduardo no supermercado ontem. Disse que ele está irreconhecível, barbudo, olheiras, parece que envelheceu 10 anos. Ótimo. Quarta-feira, Juliana do hospital me mandou mensagem. Laura, você precisa ver isso. Anexou o link de fórum médico local. Post anônimo sobre cirurgião renomado de Porto Alegre acusado de desvio ético e fiscal. Comentários explodindo, pessoas especulando nomes, pacientes reclamando de atendimentos ruins, relatos de cobranças irregulares, reputação sendo destroçada em tempo real. Quinta-feira, recebi ligação de número desconhecido. Hesitei, mas atendi. Laura, é Amanda. Meu sangue gelou. Silêncio pesado de 3 segundos. O que você quer? Perguntei, voz fria como gelo. Trégua. Podemos conversar? Não temos nada para conversar. Eu perdi meu emprego, minha carreira está destruída, estou com nome sujo no meio médico. Eduardo me usou, prometeu deixar você, disse que éramos futuro, e agora me largou quando tudo veio à tona. Quase senti pena. Quase. Amanda, você dormiu com o marido de outra mulher durante 2 anos. Você aceitou presentes pagos com dinheiro desviado. Você usou instalações do hospital onde deveria ser profissional. Não sou eu que destruí sua carreira. Foi você mesma. Mas Eduardo é problema dele. Você é problema seu. E agora ambos vão pagar consequências. Desliguei. Sexta-feira, Marcelo me enviou o relatório final. Conseguiu identificar mais 5 pacientes que pagaram a Eduardo valores irregulares. Total apurado. R$860 mil não declarados em 2 anos. Quase R$1 milhão desviado. Sábado, sentada sozinha no sofá que já foi nosso, revisei os últimos 2 anos mentalmente. Flashback cruel. Aniversário de 36 anos. Passei sozinha porque Eduardo estava em plantão de emergência. Comprei bolo pequeno, comi uma fatia chorando, joguei resto no lixo. Natal do ano passado, ele chegou às 11 da noite, cansado demais para abrir presentes. Desculpa, amor, foi dia pesado no hospital. Mentira. Foi dia com Amanda no apartamento secreto enquanto eu decorava a árvore sozinha. Réveillon, promessa de viagem para Fernando de Noronha, que nunca aconteceu porque surgiram cirurgias particulares importantes. Cirurgias que encheram conta secreta, pagaram meses de aluguel do ninho de traição. Cada lembrança era facada, mas agora facada com propósito. Cada dor virava combustível para a vingança que já estava em curso. Domingo à tarde, Eduardo apareceu na porta de casa. Barba por fazer,
Olheiras profundas, roupa amarrotada. Nem parecia o cirurgião impecável que conheci. Laura, preciso falar com você, ele disse através do interfone. Não temos nada para falar. Fale com minha advogada. Pelo amor de Deus, só 5 minutos. Abri a porta, mas não deixei ele entrar. Ficamos ali, porta entreaberta, distância de metro entre dois estranhos que um dia foram marido e mulher. Você não precisa fazer isso tudo, ele começou, voz quebrada. As denúncias, o divórcio, a exposição pública, podemos resolver de outro jeito. Que jeito? Você esconder tudo de novo? Continuar mentindo? Eu errei, Laura. Errei feio, mas estou perdendo tudo. O CRM pode me suspender, a Receita vai me multar em milhões, o hospital já me afastou das cirurgias eletivas, minha carreira está acabando. Olhei nos olhos dele sem sentir nada. Nem raiva, nem pena, nem amor. Vazio. Sua carreira acabou no dia que você escolheu desviar dinheiro, trair juramento médico e trair casamento. Eu só estou acelerando consequências que você mesmo criou. E Amanda? Ela também está destruída. Amanda é adulta, fez escolhas. Assim como você. Ele tentou tocar minha mão, recuei. Laura, por favor. Eduardo, você teve 2 anos para escolher. 2 anos de mentiras, plantões falsos, apartamento secreto, dinheiro desviado. Não vem agora pedir clemência porque foi descoberto. Vá embora. Fechei a porta na cara dele. Segunda-feira seguinte, audiência de conciliação no fórum. Eduardo com advogado de terno caro, eu com Patrícia ao meu lado. Juíza tentou acordo amigável, divisão meio a meio dos bens. Patrícia foi incisiva. Meritíssima, minha cliente requer 70% dos bens por desvio de patrimônio conjugal. O réu usou recursos da família para manter apartamento secreto e relacionamento extraconjugal. Temos provas documentadas de R$860 mil desviados. Advogado de Eduardo tentou contestar, mas quando Patrícia mostrou extratos bancários, contratos, fotos, testemunhos, ele ficou sem argumentos. Juíza marcou nova audiência para a apresentação de defesa. Prazo: 30 dias. Saí do fórum com sensação de vitória parcial. Eduardo ia brigar, claro, mas eu tinha arsenal completo. Ele tinha mentiras furadas. Naquela noite, sozinha em casa que já era só minha, preparei jantar simples, abri garrafa de vinho, brinquei com ideia de comemorar. Mas não havia alegria, só satisfação fria de justiça sendo feita. Recebi mensagem de Renata. Vi que Amanda está trabalhando em clínica popular no bairro Restinga. Caiu de enfermeira de centro cirúrgico para aplicar vacina em posto de saúde. Queda vertiginosa, mas merecida. Recebi mensagem de Juliana. Hospital rescindiu o contrato de Eduardo como cirurgião credenciado. Ele pode operar lá como particular, mas sem vínculo institucional. Mais uma queda. Recebi e-mail da Receita Federal. Investigação fiscal contra Eduardo Mendes em andamento. Estimativa de multa: R$2,4 milhões. 2,4 milhões. R$2.400.000. Eduardo ia pagar caro, muito caro. Mas o preço da traição não é só dinheiro. É reputação destruída, carreira manchada, nome sujo, confiança perdida. E nisso ele já estava pagando diariamente. Dormi naquela noite pensando na ironia cruel. Eduardo, cirurgião que consertava ossos quebrados, não conseguiu consertar casamento que ele mesmo quebrou. Médico que salvava vidas, destruiu a própria vida com escolhas egoístas e criminosas. E eu, farmacêutica que sempre foi coadjuvante na história dele, virei protagonista da minha própria vingança. Ainda faltavam capítulos nessa história. Audiência de divórcio definitiva, resultado das investigações, reconstrução da minha vida. Mas uma coisa já estava clara. Laura Mendes, a esposa traída, estava morta. E no lugar dela nascia Laura Mendes, a mulher que virou o jogo. 3 meses depois do jantar que explodiu tudo, abril chegou com o outono porto-alegrense e com audiência definitiva de divórcio marcada para dia 22. Mas antes disso, a mídia local descobriu a história. Médico renomado de Porto Alegre, acusado de sonegação fiscal e relacionamento antiético com enfermeira. Manchete do jornal 0 Hora, página 3, com foto antiga de Eduardo em congresso médico.
Repórter investigativa, Carla Silveira, fez matéria completa expondo esquema de cirurgias particulares não declaradas, apartamento secreto, denúncias ao CRM. Meu celular explodiu com mensagens. Amigas, familiares, colegas de trabalho, todos querendo saber se era verdade, se eu estava bem, se precisava de apoio. Respondi a algumas, ignorei maioria. Não queria virar vítima pública, queria apenas justiça. Mas a exposição teve consequência que eu não antecipei. Pacientes de Eduardo começaram a falar. Terça-feira, 3 dias depois da matéria, recebi ligação de mulher, chamada Cristina. Laura, sou paciente do Dr. Eduardo. Ou melhor, era. Ele operou meu ombro ano passado, cobrou 22 mil em dinheiro, prometeu acompanhamento pós-cirúrgico completo. Depois de 3 meses, quando tive complicação, ele sumiu. Não atende mais minhas ligações. Pedi permissão para passar contato dela para Patrícia. Ela aceitou. Quarta-feira, mais 2 pacientes ligaram com histórias similares. Pagamentos irregulares, promessas não cumpridas, complicações ignoradas. Quinta-feira, a clínica particular onde Eduardo atendia rescindiu o contrato dele. Imagem institucional comprometida, dizia comunicado oficial. Tradução: ninguém quer associação com médico investigado por sonegação e conduta antiética. Eduardo tentou me ligar de novo. Atendi dessa vez. Curiosidade mórbida. Laura, você viu o que estão fazendo comigo? Estou sendo linchado publicamente. Perdi consultório, perdi credibilidade, perdi pacientes, minha vida acabou. Voz dele saía chorosa, patética, irreconhecível. Sua vida acabou porque você escolheu construir ela sobre mentiras, Eduardo. Mentiras sempre desmoronam. Mas eu não mereço isso tudo. Você merece exatamente o que plantou. 2 anos de traição, 2 anos de sonegação, 2 anos de desvio. E pior, abandonou pacientes quando deu problema. Isso não é só falta ética, é covardia profissional. E Amanda? Ela está destruída também. Tentou suicídio semana passada. Meu estômago revirou. Ela está bem? Está viva, mas tentou overdose de calmantes. Família dela me culpa, me ameaça processar. Parte de mim sentiu pena genuína de Amanda. Jovem, manipulada por médico mais velho com poder sobre ela, usada e descartada. Mas outra parte, a parte que ainda sangrava pela traição, pensou: consequências. Eduardo, eu não tenho mais nada para falar com você. Nos vemos na audiência. Desliguei. Flashback me atingiu forte. Pedido de casamento dele, 9 anos atrás, jardim florido na casa dos meus pais. Ele de joelho, aliança na mão, promessas de eternidade. Laura Mendes, você aceita ser minha esposa, minha companheira, minha parceira para sempre? Prometo te amar, respeitar, ser leal até morte nos separar. Promessas quebradas. Morte veio antes. Morte do casamento. Morte da confiança. Morte do amor. Chorei naquela noite. Chorei pela Laura de 27 anos que acreditou naquelas promessas. Chorei pelos 9 anos investidos em relacionamento que era farsa. Chorei pela ingenuidade de achar que amor e confiança eram suficientes. Mas também me permiti sentir orgulho. Orgulho de ter tido coragem de investigar, de reunir provas, de não aceitar mentiras confortáveis. Orgulho de ter escolhido justiça ao invés de conformismo. Dia 22 de abril chegou. Acordei às 6 da manhã, tomei banho longo, escolhi terno cinza profissional, prendi cabelo em coque elegante. Aparência de mulher que está no controle. Fórum Central de Porto Alegre, sala 203, 9 horas da manhã. Juíza Márcia Fontoura presidindo. Eduardo do lado esquerdo com o advogado, eu do lado direito com Patrícia. Sala pequena, fria, cheiro de processo velho e expectativa. Juíza leu o processo completo, pedidos de ambas as partes. Advogado de Eduardo contestou divisão de 70%, alegou que eu estava sendo vingativa e desproporcional. Patrícia rebateu com frieza cirúrgica. Meritíssima, desproporcional foi o réu desviar R$ 860 mil de cirurgias não declaradas. Desproporcional foi manter apartamento secreto por 2 anos com dinheiro que deveria ser da família.
Desproporcional foi trair esposa com subordinada usando instalações do local de trabalho. Apresentou pilhas de documentos, fotos, depoimentos de pacientes, extratos bancários. Advogado de Eduardo ficou vermelho, tentou argumentar, mas não tinha base legal sólida. Juíza analisou tudo em silêncio. 15 minutos que pareceram horas. Decisão: divórcio concedido com divisão de 70% dos bens para a autora Laura Mendes, 30% para réu Eduardo Mendes. Justificativa: desvio comprovado de patrimônio conjugal para manutenção de relacionamento extraconjugal. Adicionalmente, réu deve pagar pensão compensatória de R$ 10.000 mensais por 3 anos à autora, devido a danos morais causados por quebra de confiança conjugal. 10.000 por mês, 120.000 por ano, 360.000 em 3 anos. Advogado de Eduardo tentou recorrer, mas juíza foi irredutível. Decisão fundamentada em provas robustas. Próximo. Saí do fórum com Patrícia ao meu lado, sol de outono batendo no rosto. 70% dos bens significava casa, carro melhor, investimentos principais. Eduardo ficaria com o apartamento menor que compramos como investimento, carro mais velho, sobras. Parabéns, Laura. Você ganhou, Patrícia disse sorrindo. Mas ganhar não era a palavra certa. Eu não ganhei nada. Apenas recuperei parte do que perdi. Dignidade, autonomia, controle sobre minha vida. Naquela tarde, sentada no carro ainda estacionado em frente ao fórum, recebi mensagem de Eduardo. Espero que você esteja feliz agora. Me destruiu completamente. Respondi pela última vez. Eu não te destruí, Eduardo. Você se destruiu. E eu apenas recusei ser cúmplice da sua mentira. Bloqueei número dele. 2 semanas depois, soube que relacionamento de Eduardo e Amanda tinha colapsado. Eles tentaram ficar juntos depois que tudo veio à tona, mas pressão social, culpa mútua, recriminações constantes destruíram o que quer que tivessem. Amanda o culpava por estragar carreira dela. Ele a culpava por sedução que destruiu o casamento dele. 2 mentirosos brigando sobre quem mentiu mais. Ironia perfeita. Capítulo 9. Reconstrução em verde e amarelo. 1 ano e 2 meses depois do jantar que mudou tudo, junho de 2026, sentei num café em Amsterdã, sozinha, tomando chocolate quente e olhando canais pela janela. Primeira viagem internacional da minha vida, planejada e paga por mim, sem depender de plantões cancelados ou promessas adiadas. Europa. Sempre sonhei em conhecer, mas Eduardo sempre tinha desculpa para adiar. Ano que vem, amor. Espera eu fechar aquele contrato. Vamos juntar mais um pouco. Mentiras que me mantinham presa em Porto Alegre enquanto ele construía vida paralela. Agora estava aqui, sozinha, livre, inteira. Peguei o celular e rolei Instagram. Curiosidade mórbida me fez procurar perfil de Eduardo. Ele havia deletado conta profissional que tinha milhares de seguidores. Restava apenas perfil pessoal, privado, com foto antiga. Procurei Amanda. Perfil ainda ativo, mas fotos escassas. Última postagem. 3 meses atrás. Selfie sem legenda em clínica popular. Comentários desativados. Juliana me contou semana passada que Amanda estava trabalhando em clínica de bairro na Zona Norte, aplicando vacinas, fazendo curativo simples, longe do glamour do centro cirúrgico. Salário 3 vezes menor, sem benefícios, sem prestígio. Queda vertiginosa de enfermeira requisitada para profissional de posto básico. Quanto a Eduardo, soube por fonte do CRM que ele foi suspenso temporariamente por 6 meses, proibido de operar, proibido de atender, proibido de exercer medicina até completar curso de ética profissional e pagar multa administrativa de R$ 80.000. Receita Federal o multou em 2,1 milhões de reais por sonegação fiscal. Ele parcelou em 120 vezes, vai pagar pelos próximos 10 anos. 10 anos, lembrando diariamente do preço da ganância. Relacionamento dele com Amanda colapsou de vez 2 meses depois da audiência de divórcio. Ela o culpou publicamente em post deletado horas depois. Homens que destroem famílias para ficar com você vão destruir você também. Ele respondeu nos comentários antes dela apagar.
Mulheres que aceitam ser amantes não podem reclamar quando são tratadas como descartáveis. Guerra suja entre dois mentirosos. Espetáculo triste que eu assisti de longe, desinteressada. Voltei para Porto Alegre uma semana depois da viagem europeia. Casa estava exatamente como deixei. Organizada, silenciosa, minha. Eduardo nunca mais pisou aqui depois da audiência. Enviou o caminhão de mudança para buscar pertences dele, deixou chave na portaria, sumiu. Retomei rotina na farmácia, mas agora em posição diferente. Fui promovida a gerente regional 3 meses depois do divórcio. Aumento salarial significativo. Equipe sob minha coordenação. Viagens mensais para supervisionar filiais. Carreira que estava estagnada porque eu priorizava casamento, finalmente decolou quando larguei peso morto chamado Eduardo Mendes. Renata organizou o jantar com amigas para comemorar 1 ano da minha libertação, como ela chamou. 6 mulheres, vinho, risadas, histórias. Uma delas, Fernanda, estava passando por divórcio similar, marido empresário que desviava dinheiro para a amante. Laura, como você conseguiu ser tão racional, tão estratégica? Eu só quero gritar, quebrar coisas, fazer escândalo. Ela desabafou. Pensei antes de responder. Fernanda, vingança emocional é explosão que dura segundos e não muda nada. Vingança inteligente é estratégia que dura meses, mas muda tudo. Gritar ia me fazer sentir melhor por 5 minutos. Reunir provas, denunciar, processar, me fez sentir justiça para sempre. Ela anotou o número da Patrícia. Refleti muito naquele ano sobre o que aconteceu. Eduardo não era monstro, era homem fraco que fez escolhas egoístas. Amanda não era vilã, era mulher jovem que se deixou manipular por figura de poder. E eu não era vítima perfeita, era esposa que ignorou sinais por conforto de não enfrentar verdade. Mas quando verdade veio à tona, eu escolhi ação ao invés de negação. Escolhi justiça ao invés de conformismo. Escolhi reconstrução ao invés de autodestruição. Eduardo jurou salvar vidas quando se formou médico. Juramento de Hipócrates, ética profissional, compromisso com o bem-estar do paciente. Quebrou o juramento quando desviou materiais, quando cobrou por fora, quando abandonou pacientes com complicações. Jurou me amar quando nos casamos. Juramento de fidelidade, transparência, parceria. Quebrou o juramento quando escolheu Amanda, quando mentiu sobre plantões, quando desviou o dinheiro da família. 2 juramentos quebrados, 2 preços pagos. 6 meses atrás, em dezembro, cruzei com Eduardo num shopping. Ele estava sozinho, comprando presente de Natal, barba grisalha, olheiras permanentes, aparência de homem derrotado. Me viu, hesitou, acenou timidamente. Acenei de volta, educada, distante. Não senti raiva, não senti dor, não senti nada. Apenas indiferença. Ele se aproximou. Laura, você está bem? Estou ótima, Eduardo. E você? Sobrevivendo. Voltei a operar mês passado, depois da suspensão. Mas não é mais como antes. Nunca vai ser como antes. Silêncio constrangido. Eu sinto muito, por tudo. Olhei nos olhos dele e vi remorso genuíno. Mas remorso não apaga 2 anos de mentiras. Não devolve confiança quebrada. Não reconstrói casamento destruído. Eu sei que sente, mas sentir não muda nada. Virei as costas e fui embora. Hoje, junho de 2026, vivo sozinha. Trabalho duro, viajo quando quero, tomo decisões sem consultar ninguém. Solidão às vezes pesa, mas liberdade compensa. Confiança em homens ainda está reconstruindo, devagar, tijolo por tijolo. Mas aprendi lição valiosa. Vingança não foi gritar ou xingar. Não foi quebrar coisas ou fazer escândalo. Vingança foi usar as próprias armas dele, ética e lei, contra ele. Foi transformar traição em evidência, mentira em processo, desvio em multa. Médico jurou salvar vidas, quebrou juramento comigo e com pacientes. Justiça foi servida, fria, calculada, definitiva. E eu, Laura Mendes, farmacêutica de 37 anos, divorciada, livre, reconstruída, virei minha própria heroína. Não preciso de plantões noturnos para viver intensamente. Não preciso de promessas vazias para me sentir amada. Não preciso de casamento quebrado para entender meu valor.
Curta esse vídeo se você acredita que vingança inteligente é melhor que vingança emocional. Comente sua história se já passou por traição e conseguiu virar o jogo. E ative o sininho para mais histórias de mulheres que transformaram dor em poder, traição em justiça e destruição em reconstrução. Porque às vezes o melhor remédio para coração partido não é perdão, é vingança bem planejada e justiça bem executada. Eu sou Laura Mendes. E essa foi minha história de como o médico que salvava vidas destruiu a própria vida, e como esposa traída virou protagonista da própria vingança.